Bom dia, irmãos. Hoje pela manhã, estava meditando no estudo e pensando nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Os principais jornais do Brasil e do mundo não falam outra coisa a não ser do furacão nos Estados Unidos. Até falam um pouco sobre o terremoto no México, que devastou algumas cidades. Catástrofes que estão acontecendo à nossa volta. Eu gosto de dizer que são sinais do tempo. Jesus está voltando. E eu acho interessante que muitas das vezes a gente pensa nessas catástrofes e esquece de pensar nas catástrofes que acontecem todos os dias no nosso país. Nós temos catástrofes aqui como uma avalanche de lama chamada corrupção, que gera violência extrema. Pessoas morrem em nosso país por arma de fogo em número maior do que em muitos países que estão em guerra. Famílias dizimadas pela violência, pela droga, consequências de uma avalanche de corrupção. E, às vezes, a gente fica sensibilizado pensando nas consequências dessas catástrofes, tanto aqui no nosso país como fora. E a gente pensa, poderia fazer alguma coisa, mas o que eu vou dizer para essas pessoas? O que eu vou falar? Fica assim meio que... Eu vou falar, foi a vontade de Deus. É muito fácil falar isso, né? Mas a gente levar uma palavra de consolo para as pessoas que estão sofrendo. Muitas das vezes revoltadas por aquela situação, machucadas, e às vezes nos faltam palavras. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e inteligência. E muitas das vezes nós negligenciamos a palavra de Deus, muitas das vezes a gente deixa de estudar a palavra de Deus. E quando a gente se depara com uma situação dessa, uma pessoa que está em extremo sofrimento por uma perda, às vezes nos faltam palavras. O que dizer? Deus nos instrui, nos dá conhecimento. E quando nós estamos sensibilizados pela vontade de Deus, Ele age e coloca palavras nas nossas bocas. A Bíblia, como diz lá em Provérbios 20:15, diz assim, Provérbios 20:15, mesmo onde existam muito ouro e pedras preciosas, os lábios que comunicam sabedoria são mais valiosos do que a joia rara. 1 Coríntios 1:5, diz assim, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. João 13:1. Portanto, se vós compreendestes estes ensinamentos e os praticardes, abençoados sereis. A Bíblia nos dá conselhos de buscarmos conhecimento nela. O mundo está cheio de conselho, né? Você se abre com um colega do serviço, logo ele já vai falar, rapaz, isso é assim, dá conselhos inúteis. Às vezes até conselhos sábios diante dos nossos olhos, mas às vezes conselhos inúteis, porque não estão incluindo Deus nesse acontecimento. E quando a gente para pensar nessa situação, o que eu vou falar,
nós temos que olhar para a palavra de Deus. Ela nos instrui em tudo. Ela tem todas as informações que nós necessitamos para abrir a nossa boca e falar. Bem, vamos ao texto que nosso caro irmão Edilson nos passou, Mateus 12, 33 a 37. Vou pedir para um irmão que sentir vontade, por favor, que leia esse texto para nós. Mateus 12, de 33 a 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Obrigado, Gildo. Bom, aqui nós vemos palavras do Senhor Jesus Cristo, falando aos fariseus, para a gente compreender um pouco as palavras duras de Jesus, que ele chama os fariseus de raça de víboras. É preciso a gente ler o capítulo todo. Essa situação se dá num sábado. Jesus ia passando por uma plantação, por uma lavoura, junto com seus discípulos, e naquele momento eles sentiram fome, e a Bíblia diz que eles começaram a colher espigas e a comer. E, coincidentemente, passava por ali um grupo de fariseus, e os fariseus, irmãos, eram homens considerados homens zelosos da palavra de Deus, homens que observavam a lei, ou seja, para nós o Antigo Testamento. Eles observavam em tudo, só que eles não colocavam em prática somente os trechos da palavra de Deus, eles colocavam muitas regras. É claro que a Bíblia diz que naquela época, pela lei, o judeu não poderia trabalhar de sábado, ele tinha que guardar o sábado. Mas ela não disse que ele não poderia comer. Se a gente for olhar lá em Deuteronômio, não lembro a passagem agora, mas a Bíblia diz que se ele tivesse fome, ele poderia colher as espigas com a mão e comer. Ele não poderia cortar com a foice. E nem colher para levar para casa. Era para comer ali. Então, o que aconteceu? Os discípulos estavam fazendo algo que era permitido pela lei. Mas os fariseus observaram só parte da lei para acusar Jesus. Aí eles disseram, olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito ao sábado. Aí Jesus responde dessa maneira, raça de víboras. E um ponto que chama muita atenção nas palavras de Jesus é que ele fala, olha, vocês falam o que o coração está cheio. Vocês estão colocando regras, porque só tem regras no coração. Por isso que eu digo para os irmãos, nós precisamos buscar sabedoria e entendimento na palavra de Deus. Se nós tivermos nosso coração e a nossa mente cheia das palavras escritas nas Sagradas Escrituras, nós vamos saber o que dizer. Pode ser que, no momento, a nossa memória falhe, mas a gente vai saber o que dizer. E os
fariseus já perseguiam Jesus naquela época, já para matá-lo, por inveja, por ciúmes. Uma coisa que eu acho muito interessante na questão dos fariseus, eles observavam a lei, eles observavam a palavra de Deus, os profetas apontavam para o Messias, ele já cumpria muitas profecias do Velho Testamento, até o nascimento dele ocorreu exatamente como Deus tinha determinado, e eles o negaram, eles não o reconheceram, eles o perseguiam e procuravam matá-lo. A palavra de Deus nos mostra que essas coisas deveriam acontecer. Mas, quando a gente pensa em buscar o conhecimento na palavra de Deus, nós temos que ter humildade. Eu entendo que quando Jesus falou para os fariseus, raça de víboras, ele estava dizendo para eles, olha, falta humildade para vocês reconhecerem que vocês estão errados. Em outras palavras, nós precisamos reconhecer o nosso erro. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa incapacidade e buscar forças no Senhor. Buscar conhecimento, entendimento de todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Nós vivemos, como seres humanos, a esperança de que os dias vão melhorar, que as coisas vão melhorar, que vamos viver dias melhores. Eu me lembro quando jovem, uma das propagandas do governo militar, os meninos aí da minha época, Oswaldo, Pércio, devem lembrar, o Boca não esconde, né, Boca? Que o governo fazia uma propaganda dizendo que o Brasil era um país do futuro. Lembra dessa propaganda, né? Tinha várias propagandas, vários slogans que o governo militar lançava e aquilo ficava na nossa mente, o país do futuro. Outro slogan que ele lançava no trânsito, não corra, não mate, não morra. Umas coisas assim, Isso ficava na nossa mente. E se a gente parar para olhar, nós estamos esperando o Brasil do futuro até hoje, e cada vez com menos esperança, porque a nossa esperança aqui no mundo, ela é falha. Nós olhamos para o futuro, nós não vemos esperança. Nós não vemos nada de bom. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: Jesus vai voltar. Isso eu posso dizer com toda certeza. Estava conversando com o João agora há pouco. Ele falou para mim, eu acho que eu não aposento. Quando a gente olha para o panorama do mundo político, econômico, a gente não vê esperança. A gente não vê certezas. Mas a palavra de Deus nos dá certeza de um futuro melhor, que foi pago um alto preço. Jesus pagou esse preço por nós. E estava conversando agora há pouco com o irmão Edilson, que a gente, como crentes, nós precisamos estar preparados, não só para dar uma palavra para uma pessoa que sofre, como poder evangelizar um colega no serviço. Quantas oportunidades eu perdi por não estar preparado para aquele momento. E a pessoa falar alguma coisa, aquilo passou. Quanto tempo a gente perde na vida deixando a palavra de Deus de lado? Certezas, nós não podemos ter nenhuma. Mas nós podemos ter a esperança de um mundo infinitamente melhor. Quando eu penso na semana que vem, nós vamos para a Piedade,
Às vezes eu fico em casa pensando em como vai ser, como nós vamos, que tipo de pessoas nós vamos encontrar, como vamos falar. Nós temos que estar preparados. Nós podemos encontrar todo tipo de gente. E ontem, na reunião com o Carlos e o pessoal que vai para o evangelismo pessoal, nós falamos um pouco sobre isso, sobre estar preparado. Nós estávamos nos preparando para esse evento, né? E eu relatei uma pequena experiência que eu tive uns tempos atrás, lá em Salto, e eu sempre fugi das testemunhas de Jeová. Nunca quis confronto. E eu estava lá esperando minha sogra, que estava no hospital, e eu vi duas moças descendo a rua, bem características, com a bolsa. Essas moças são testemunhas de Jeová. O primeiro impulso que eu tive foi de atravessar a rua, entrar no carro e ficar quietinho lá, né? Eu falei, não, eu vou esperar, vou ficar aqui. E quando elas chegaram, elas vieram até mim com o celular na mão e falaram, posso mostrar um vídeo para você? Eu falei, pode. Era um desses jornais de sangue, só mostrando violência, catástrofes, né, como a gente está falando agora há pouco. Aí ela falou, isso tem solução? Eu falei, tem. Jesus é a solução. Ela deu um passo para trás, ela falou, Jesus foi a solução na minha vida, tem sido a solução na minha vida e pode ser na sua. Aí fiz uma citação bíblica, ela falou, estou vendo que você conhece a Bíblia, né? Tá bom, obrigado, e foi embora. Quer dizer, eu não fugi, e se ela vai pensar no que eu falei sobre Jesus, eu não sei. Mas esse é o nosso papel. Nós temos que falar de Jesus. E quando a gente pensa em preparo da palavra de Deus, hoje de manhã eu levantei um pouco mais cedo, estava pensando nesse tema, e estava pensando no povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, as ordens de Deus, ensina o seu filho, em todo o tempo, inculca na cabeça dele as minhas palavras, as minhas leis. As leis que tinham na época de Deus devia ser colocada dentro da mente do ser humano. E nós devemos fazer isso. Nós devemos pegar a Bíblia e colocar ela dentro da nossa mente. Como nós vamos servir, né, mordomia na palavra, como é que nós vamos servir na palavra se nós não conhecemos a palavra? Como é triste, irmãos, a gente falar com irmãos já mais maduros e na fé e citar uma passagem bíblica e ele fala, isso está na Bíblia? Um dos grandes erros que a nossa sociedade tem cometido como pais é achar que a educação dos filhos é responsabilidade da escola. Mas se a professora for rude com o menino, ela vai processar a professora. Isso é um grave erro. A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. E nós, às vezes, cometemos erros de pegar a nossa Bíblia só. Hoje é domingo de manhã, quem vai dar estudo lá? Hoje é o Oswaldo Zaleusca. Vamos lá ouvir o que o Oswaldo vai falar. Pega a Bíblia e vem para cá. Chegou na hora do almoço em casa, guarda a Bíblia e deixa para domingo que vem. Nós estamos errados em agir assim. Oswaldo fechou a aula dele domingo passado. Quem estava aqui, para mim, com chave de ouro, lançando um desafio. Troque 5 minutos do seu Facebook pela leitura da Bíblia. Alguém tentou fazer isso durante a semana? Não precisa responder, gente. Mas é necessário, nós precisamos ler a palavra de Deus. E não é só ler. Eu acho louvável quando um irmão fala, eu li a Bíblia inteira 3, 4 vezes. Eu acho louvável. Eu nunca li a Bíblia inteira. Pegar ela, ler de cabo a rabo. Mas é importante que a gente leia um texto, um versículo e medite. Você leu, deixou para lá e esqueceu.
precisa meditar na palavra de Deus. Nós precisamos gastar tempo, irmãos, com a palavra de Deus. Nós somos presas fáceis. Um tempo atrás nós estávamos falando sobre seitas e heresias. Como é fácil enganar o povo dentro de uma igreja. Coisas absurdas são feitas e lotam as igrejas. Por quê? Porque ninguém quer pegar e ler. Quer algo pronto, fácil. Alguém vai chegar aqui e vai ensinar. Alguém disse uma frase mais ou menos assim, que a situação da igreja brasileira hoje é de igrejas lotadas, de pessoas vazias. Como é triste isso. Algum tempo atrás eu disse que o maior engano de todos os tempos era a Igreja Católica. Por levar as pessoas a serem fiéis a uma igreja e serem condenadas à perdição eterna. E hoje eu penso, quão grande engano os chamados evangélicos estão sendo. Quantas pessoas estão marchando a passos largos para o inferno por não ser pregado Jesus Cristo. Por falta de conhecimento. Muitos conhecem as letras, mas não conhecem o escritor das letras. Eu admiro aquela passagem de Jó, que ele diz mais ou menos assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. E é exatamente isso, gente. A gente vir na igreja, só ouvir o que o pastor tem a dizer, e depois deixar de lado, nós estamos conhecendo a Deus de ouvir falar. E nós precisamos conhecer a Deus e andar o tempo todo com Ele. As igrejas estão lotadas de pessoas vazias exatamente por causa disso. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos de seriedade na palavra de Deus. Deus é um Deus sério. Ele não é um Deus de brincadeira. E quando Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, não foi brincadeira. Foi um preço alto, muito alto. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós somos valiosos. Nós somos joias raras para o Senhor. E quando o Senhor Jesus Cristo disse aqui, que nós seremos julgados pelas nossas palavras, me faz lembrar aquela passagem de Paulo que diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Nós vamos prestar conta do nosso tempo. Nós ouvimos sobre mordomia do tempo, sobre dedicação do nosso tempo. Nós vamos ser julgados pelo que nós fizermos e pelo que nós deixarmos de fazer. Um dia eu vi um senhor que já está com Cristo dizendo, ele era presidente do Palavra da Vida, e ele dizia que nós vamos ser julgados não pelos pecados que nós cometemos, mas por quantas vezes nós negligenciamos o nome de Cristo. Isso é forte, gente. Isso é sério. Deus quer que nós conheçamos a Ele pessoalmente. Ele quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. E se nós não tivermos esse conhecimento, nós podemos falar palavras vazias. É muito fácil dizer, a vontade de Deus. Uma vez eu encontrei um casal conhecido no hospital. O filho mais velho deles estava para ser operado pela 4ª ou 5ª vez com tumor no cérebro. Eles dois estavam em pânico, eles são evangélicos. E o pessoal deles tinha orado e colocado o menino nas mãos do Senhor. Certo. Mas não perguntaram para os pais o sentimento deles. E eles estavam em pânico.
nós conversamos longamente ali. Eu pude sentir a dor daquele casal, um casal que está um pouco distante, mas é amigo nosso, e um tempo depois a criança faleceu. A criança faleceu e até hoje eles não conseguiram se livrar dessa dor. Às vezes uma palavra branda, uma palavra de consolo, pode valer muito mais do que 1000 palavras indevidas. Deixa eu só achar aqui o texto. Tá. Quando eu estava pensando sobre esse tipo de coisa, né, como a gente tem que falar, tem um belo exemplo na palavra de Deus, lá em Esther, no capítulo 9, no versículo 30, eu vou ler aqui na minha versão. Diz assim: Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Assuero, desejando-lhes paz, segurança e prosperidade. No livro de Esther, nós temos um relato sobre uma tentativa de eliminar os judeus e como Deus os livrou. Aí, depois desse acontecimento, Mardoqueu, que foi usado por Deus, manda cartas ao povo. E eu achei interessante, eu peguei algumas versões para ver o que ela falava sobre as palavras, sobre o relato. A Bíblia não relata o que ele falou, mas, como eu li aqui, ele diz que desejava-lhes paz, segurança e prosperidade. Na Revista Atualizada, diz assim, palavras amigáveis. E na linguagem literal do texto, diz palavras de paz e verdade. Essa palavra de paz e verdade mexeu bastante comigo, e às vezes a gente conversa com uma pessoa sobre a palavra de Deus, e às vezes a gente quer respeitar. É lógico que a gente tem que respeitar a opinião da pessoa, mas com esse respeito a gente acaba não falando o que deve falar. Eu achei muito lindo essas palavras aqui, né? Palavras de paz e verdade. Ele estava incentivando o povo em vários aspectos. Olha, Deus nos livrou, Deus nos protege, Deus nos consola. E é interessante nós vermos o sofrimento do povo de Israel ao longo da história. Quantos cativeiros! E nós vemos também quanta desobediência. Os cativeiros não foram à toa. Os cativeiros foram consequências de desobediência. Eu acho interessante pegar o livro de Reis e começar a ler o livro de Reis. Quando a Bíblia começa a narrar a história de um rei, ele fala, e fulano fez o que era mal aos olhos do Senhor. A grande maioria, ou a maior parte dos reis de Israel, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Abandonaram o livro da lei. Consequentemente, vieram os cativeiros. Então, Mardoqueu mandou uma carta de consolo, de alívio e de esperança para o povo judeu. E quantas vezes nós deixamos de dar uma palavra de consolo e de esperança para alguém? Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper, tá? Pode me interromper, porque eu estou correndo um pouco aqui, que o pastor cortou 15 minutos do nosso tempo e já está quase se esgotando. Então, irmãos, em síntese, nós precisamos estudar mais a fundo a palavra de Deus. Nós precisamos meditar em tudo que nós lemos na palavra de Deus.
Nós não podemos ler como se nós estivéssemos lendo um livro de história. Nós precisamos parar, meditar e aplicar em nossas vidas. Porque só assim nós vamos ter autoridade para falar. Eu tenho um primo que mora em Uberlândia, gosto muito dele, é como um irmão para mim. E uma das vezes que eu fui na casa dele, ele falou para mim, faz quase um ano que eu não falo na igreja. Ele chegou a fazer teologia, parou. Aí eu falei para ele, mas o que está acontecendo? Ele falou, eu decidi falar só a hora que eu estiver vivendo a palavra de Deus. Ele ficou quase um ano em oração, até que ele sentiu que ele estava pronto para falar. É bem isso, irmãos. Nós precisamos viver mais intensamente a palavra de Deus. Nós precisamos ter mais contato com a palavra de Deus. Lá no outro texto da nossa lição de hoje, lá em Colossenses, deixa eu achar a passagem aqui. Colossenses 4, versículo 6, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E às vezes é muito difícil mesmo a gente conseguir palavras na situação que a pessoa está vivendo. Às vezes é melhor sentar do lado e ficar em silêncio, esperar o momento, né? E às vezes a gente, na nossa angústia, na nossa pressa, nós acabamos atropelando e acabamos até perdendo a oportunidade. Então nós precisamos ter temperança, ter conhecimento da palavra de Deus para estar preparados. Uma vez, um amigo trabalhava do meu lado na INA, e ele era muito católico, né, e ele acabou perguntando para mim, porque já tinha tido contatos com alguns pentecostais que buscam mais isso, né? Ele perguntou para mim se o Papa era besta. Aí eu falei para ele que não. Ele falou assim, puxa vida, que alívio que você me dá. Aí eu falei para ele, para mim ele é um anticristo. Aí ele ficou doido, né? Eu falei, não, para e pensa, cara. Todo mundo que se coloca no lugar dele é um anticristo. Mas você tem que ter fundamentos para falar isso, né? Lógico que eu falei para ele, ó, isso não está na Bíblia. Isso não é bíblico. É um modo de pensar. Nós podemos arrumar sérias confusões. Ele me perguntou algo que eu não estava preparado para responder. Então, nós precisamos pensar melhor no que nós falamos. Nós não podemos ofender as pessoas. Passou um tempo, eu não vi mais aquele amigo, não sei se ele se converteu, perdi o contato. Mas nós precisamos ter a sensibilidade para poder saber responder. Hoje, eu não responderia isso para ele. Eu deixaria passar. Talvez eu passasse uma passagem bíblica para ele, para ilustrar outro sentido da coisa, né? Mas não responderia da mesma maneira. Eu já deixei passar uma oportunidade. Eu faço pilates e outro dia uma moça sentou perto de mim, eu estava saindo, ela estava chegando, e nós calçamos a meia, tiramos meia, aquelas coisas, e na hora ela falou assim para mim, olha, amanhã eu vou para Franca, vou fazer cirurgia dos 2 joelhos e da coluna com uma pessoa espiritual lá. Aí eu fiquei, ela falou tão rápido isso, e com tanta convicção que essa cirurgia ia ser feita, que eu fiquei assim, eu falei, mas para que ir tão longe? Deus está tão perto. Mas eu achei que eu devia falar mais. Ela falou, não, mas essa pessoa opera. Aí eu fiquei quieta, porque eu achei que
eu não tinha muito mais argumento para falar para ela, né? Mas depois cheguei em casa e falei para Oswaldo, achei que eu perdi a oportunidade de falar mais coisas para ela, mas passou. E às vezes eu encontro com ela lá, né? Encontrei uma vez só, mas ela já estava fazendo exercício, eu não pude falar. Mas eu tenho vontade de perguntar para ela se aquela operação deu certo, né? Porque eu acho que isso não é coisa de Deus, não, né? Mas eu ainda vou falar. Você me fez lembrar uma vez que eu era garoto e um amigo, um colega de serviço, o apelido dele era Sossego. O Boca deve ter conhecido o Sossego. O cara, para morrer de repente, levava 1 ano. De repente, eu soube que o cara tinha sido operado do coração, né? Eu não lembro se foi o Boca que foi comigo, foi alguém. Eu e uma outra pessoa fomos visitar o Sossego. Nós chegamos lá, ele foi na porta receber a gente. Eu falei, poxa, mas você não está operado do coração? Ele falou, não, a operação foi espiritual. Eu fiquei tão decepcionado, mas eu era jovem, não soube o que falar para o cara. Mas foi uma decepção. Eu falei, poxa, isso é piada, né? A Bíblia nos diz que nós erramos em não conhecer as Escrituras. Se essas cirurgias espirituais funcionam, com certeza absoluta. Mas Cristo lá falou o seguinte, no final dos tempos, se referindo ao período pós-ressurreição, virão falsos pastores e falsos profetas, e virão sobre vós como ovelhas, mas são lobos devoradores. E farão sinais tais que, se possível, enganariam até os próprios escolhidos. A gente tem que saber que essas pessoas que estão invocando essas entidades, desceu o espírito do Dr. Fritz. Ele não é Dr. Fritz nenhum. Ali é Satanás. Agora ele faz sinais. Agora a gente deve buscar realmente a comunhão com Deus, não é? E com relação a usar oportunidades, por exemplo, o irmão falou que alguém, lá, aquele seu amigo, ele perguntou sobre o Papa, né? É claro que se você quiser entrar nesse debate, tem autores evangélicos que já falaram sobre o título do Papa, chegar no número 666, coisa assim. Mas a gente entra por caminhos que não é o principal. Aí é uma sugestão que é o que eu sempre faço. Eu pergunto, você é católico? Isso aí eu sou. Então você é cristão? Sou. Você tem certeza absoluta que se Deus te chamasse agora, você vai para o céu? Aí eles vão responder que não. Mas depois eu vou lhe passar a mais importante das informações que eu tenho que lhe passar agora. É possível a gente ter certeza absoluta que a gente vai para o céu, mas tem uma jornada de 4 passos. Aí eu coloco um método de evangelismo que eu aprendi quando era junior, que são os 4 passos da salvação: se reconhecer pecador, se arrepender dos pecados, reconhecer Cristo como a única provisão de Deus e aceitá-lo como o Senhor da sua vida. E sempre convido a pessoa para orar, entregando a vida a Cristo, se ela quer. Isso aconteceu comigo agora, na quarta-feira, estava aí no Mercantil do Brasil. Eu não sei se os irmãos aqui já repararam, eu não tenho hábito de falar muito, né? Eu sou assim muito calado. Então, estava lá na fila do banco e enchendo a paciência dos pobres coitados naquela fila. Aí vai e surge um rapaz, que eu tenho a impressão que ele está no movimento carismático, e o resultado foi que depois que saí do Mercantil aí no centro, fomos para o outro lado, eu fiz o que eu tinha que fazer, ele também fez, e aí eu passei esses 4 passos da salvação para ele, perguntei se ele queria aproveitar aquele momento para fazer o que Cristo falou, que aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante o Pai. Se ele queria aproveitar aquela oportunidade para entregar a vida dele a Cristo, receber a Cristo como Senhor. E ali na praça mesmo, lá para umas 11 horas da manhã, nós oramos e ele entregou a vida a Cristo. Então, a gente deve estar sempre preparado para essas oportunidades, que são as portas que Deus está abrindo para a gente, para que a gente fale do amor dele às pessoas que cruzam os nossos caminhos. Agora o irmão precisa encerrar, que eu já consumi os últimos minutos. Não, ainda tem uns minutinhos. É por isso que eu falei, irmão, que eu perdi a oportunidade na época. Eu comecei a entrar numa situação de discussão, em vez de apresentar a Cristo. Quem queria falar aqui? Já foi? Tá bom. Então, irmãos, nós devemos pensar como Mardoqueu. Se a gente não puder levar uma palavra amável, gentil, é melhor ficar calado.
estava pensando desde o começo do primeiro texto que foi lido, e fica martelando na minha cabeça até agora, tesouro, e estamos falando de mordomia, que é acesso à despensa, acesso ao conteúdo das coisas, e ele fala o tesouro que está no coração, e o homem bom tira do bom tesouro, e bom tesouro. Na verdade, o que o irmão disse agora resume bastante do que é a nossa proposta como igreja. Às vezes a gente fica preocupado, e como que eu vou fazer, o que vai acontecer, o que eu vou falar, devo falar, não devo falar, e tal. E aí começam esses confrontos meio que absurdos. Mas, se a gente for olhar o que Pedro disse em 1 Pedro 2:9, ele diz a razão básica da nossa existência como igreja. Ele fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aí ele dá o porquê. Para que serve tudo isso? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós ainda não sabemos quais são as virtudes de Jesus. Se a gente, não sabemos. Sabemos, sim. Aí está o bom tesouro. Se a gente descobrir que nós somos tirados do inferno, tirados das trevas, tirado de situações horríveis, se a gente começar a viver o Evangelho baseado no que Jesus fez por nós, o tesouro começa a ficar abundante. E dá para tirar daí o bom tesouro. E daí a gente pode falar do bom tesouro inesgotável, e aí começa o contágio da salvação. É um mendigo que não tinha nada, agora tem um bom tesouro, e agora ele sabe dizer para outro onde que tem pão, onde tem Cristo, onde tem tesouro. Legal. É isso mesmo, irmãos. O nosso bom tesouro é a palavra de Deus. E quando a gente fala bom tesouro é a palavra de Deus, alguns vão dizer, não, bom tesouro é Jesus, né? Mas quem é a palavra? Vê lá no Evangelho de João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Quem tem a NVI vai ver aí, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, nosso bom tesouro é Jesus. E se nós temos o nosso coração cheio da palavra de Jesus, nós temos bons tesouros para apresentar para o nosso próximo. 5 minutos, mais alguém quer falar? Senão, eu vou encerrar aqui. Ok? Então, irmãos, tenham sempre em mente isso, o que Mardoqueu fez. Palavras amáveis, palavras de esperança, palavras de consolo e principalmente de salvação. Eu me lembrei daquela palavra que a gente fala sempre, quando você vai no sinaleiro, assim, alguém atravessa errado, você atravessa, aqueles elogios que um dá, que outro dá no trânsito. Tem que lembrar sempre disso, na nossa vida, a gente sempre pensar e falar, e parar e pensar, porque falar pelo momento, assim, a gente pode falar muita coisa que não deve, né? Obrigado, Oswaldo. Bom, irmãos, para encerrar, que nós possamos ser bons mordomos da palavra de Deus, que nós possamos estar sempre preparados e com o coração cheios da palavra de Deus, transbordantes da palavra de Deus. Amém?